Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a Narcisa, a Tânia, o convite. Para mim é sempre uma honra, um prazer muito grande voltar a essa casa onde eu, Cristóvão, logo depois Zé Luiz, passamos momentos muito importantes, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional da nossa formação, etc. Há pouco, ouvindo o Vanderlei apresentar não somente um overview da microscopia no estudo de biofísica, mas vendo, como em outras ocasiões eu já tive a oportunidade de ver o que essa linha de trabalho tem feito no país, e no biofísica no país, eu fiquei aqui, eu estava ali matutando, pensando assim, uma das vantagens, se a gente pudesse mudar de religião com mais facilidade, eu ia procurar uma que permitisse vários avatares, e num dos próximos eu queria ser o Vanderlei, se isso fosse possível. Realmente é impressionante, não somente a qualidade da ciência, mas inclusive uma série de outras coisas que vem junto, como extra bônus plástico, que é a estética e a qualidade das imagens, e, enfim, e uma coisa que dá, desde a primeira vez que eu vi esse tipo de apresentação, dá a gente a sensação de que a gente pode chegar a conhecer intimamente o que existe no nosso organismo, nas nossas células, etc. É impressionante. Então, eu acho que com isso eu já podia encerrar aqui. Eu prometi para ela que eu poderia fazer uma palestra em 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora. Essa era de 5. Muito bem. Bom, quando vocês me pediram para propor um título, eu, pensando no fato de que todos os belenenses estão de luto e chateados com o governo estadual, municipal, estadual e federal, porque Belém não vai ser sede da Copa do Mundo, né? E eu me esforço enormemente em explicar que Manaus tinha que ser a sede, porque quando se fala em Amazônia, o pessoal de fora, Amazônia, cidade do meio da Amazônia, é Manaus, né? E aí, quer dizer, eu tenho uma grande dificuldade em explicar isso para um belenense, porque na verdade o que Belém é a cidade que fica aqui, na porta da Amazônia, né? Então por isso que eu coloquei esse nome um pouco bombástico, mas essa é a ideia, procurar um pouco mostrar que esse estado onde o Biofísica plantou várias sementes, né, uma delas é uma semente da vertente de neurociência. Essa cidade é uma cidade que é a porta para a Amazônia em vários aspectos, alguns positivos, outros negativos. Essa é uma foto tirada de um barco durante um simpósio que nós organizamos há 3 anos. Tá, ok. Então, aqui é o famoso mercado de peixe. Isso aqui é uma vista do ver-o-peso. Isso aqui é uma... Isso aqui, na verdade, essa foi ao anoitecer. Depois, já no final do passeio. Mas isso aqui é uma reforma da Feira Livre, do ver-o-peso, que ficou bem interessante. Para cá vem a Cidade Velha, etc, etc. A universidade, se você seguir contornando Belém, ela vai aparecer nas margens desse rio, da Bahia, e que se torna dobrando o rio Guamá. Bom, esses 3 sujeitos, né? O professor Cristóvão Vanderlei Picanço Diniz, que vocês todos conhecem, que depois foi reitor da Universidade Federal do Pará. O Zé Luiz, que está aqui, nós juramos que ele está aqui em algum local, mas ainda não identificamos exatamente aonde, né? E nós pretensiosamente nos colocamos aqui nesse diapositivo, nesse quadro, pretensiosamente como os emissários, enfim, dessa criação da neurociência em Belém. Mas não é verdade, né? Não é verdade nenhuma das condições que a gente pudesse tentar nos atribuir isso. Porque a neurociência é muito vasta e lá já existia um grupo forte de psicologia,
já existia desde o início, desde antes da guerra, um grupo de neurologia, neurologistas, psiquiatras, enfim, a neurociência já existia em Belém, né? Mas a maior decepção, Rafael, foi descobrir que o primeiro experimento de eletrofisiologia e registro unitário em Belém não foi feito por nós com Eduardo Oswaldo Cruz. Nós descobrimos depois que foi feito pelo Schwarzman, que era uma pessoa que vinha periodicamente ao Brasil, era casado com uma nipo-brasileira de São Paulo, então ele vinha frequentemente, os familiares, e ia a Belém, e lá, no que seria o nosso Carlos Chagas de lá, que é o Dr. Manuel Aires, na época tinha um laboratóriozinho pequenininho na escola de História Natural, se não me engano, depois se tornou o grande grupo de genética da universidade. Lá o Schwarzman montou um pequeno setup e fez registros no colículo superior do anablepes, do tralhoto, né? E depois eu cheguei a conhecer o Schwarzman, ele ainda deu o resto do laboratório que deixa por lá para nós. O Eduardo também encontrou, etc. Não fomos nós, né? Mas enfim, mas nós estamos aqui na foto, né? E eu acho que aqui o ponto importante é essa ligação com o Instituto de Biofísica, e a Sandra já mostrou uma série de imagens e comentários e documentos que de certa forma são a eles que eu quero me referir indiretamente ao longo desse tempo que eu tenho. Eu quero dizer o seguinte, eu fiquei muito na dúvida se prepararia uma coisa mais histórica ou uma coisa mais científica para ilustrar o que tem lá. Acabei fazendo as duas coisas. Está um pouco grande, mas eu vou acelerar de tal maneira que a gente termine dentro do tempo necessário para dar um pouco a palavra aos demais. Eu acho que uma coisa que talvez seja a mensagem mais importante dessa fala é um pouco explicar como é que, afinal, essas coisas acontecem. Quer dizer, como é que... aqui vai dar microfonia. Como é que de repente, algumas pessoas se entusiasmam num ponto de um país como o Brasil pela ciência. Então, isso tem explicações, né? Eu não pretendo exaurir esse tema, a gente pode depois conversar em privado, numa mesa, na hora do almoço, etc. Tem coisas interessantes, mas faz parte de um momento, entre os fatores, existe um momento histórico, que eu queria resgatar aqui, e a compreensão de que essas coisas dependem de um momento histórico pode aliviar um pouco as nossas frustrações, quando, pela brevidade da vida de uma pessoa, a gente gostaria de ver que as coisas boas de uma experiência se replicassem rapidamente e numerosamente, e não é possível, porque existe um fator que é o fator histórico. Então, nós nascemos todos em 53. Eu sou o mais velho, né? Nasci 13 de agosto. O Zé Luiz nasceu 28 de agosto e o Cristóvão nasceu 18 de setembro. Então, se vocês pensarem nessa data, quer dizer, nós vivemos até entrar na faculdade, uma época de um século que eu acho que não houve um outro igual, do ponto de vista da ciência, do avanço do conhecimento, e acho que não haverá. Estou com essa pequena desconfiança já. Ou pelo menos este não será igual ao passado, talvez mais adiante. O que o século XX apresentou de avanço tecnológico e descobertas científicas foi uma coisa de impressionar qualquer garoto que lesse um pouquinho, que tivesse minimamente exposto a esse tipo de informação. E mesmo no Pará, mesmo no interior do Pará, quando eu e o Cristóvão vivemos em diversos locais do interior do Pará, Zé Luiz ficou sempre em Belém, mas mesmo em Belém, mesmo no Pará, essa mensagem chegou. E a mensagem chegou não somente maravilhando pelas coisas novas da ciência e da tecnologia, mas também com aquela ideia de que a ciência ia ser capaz de mudar o mundo, que ela era uma alternativa válida e interessante para mudar o mundo. Não somente nós pensávamos nisso, mas ao longo da vida eu devo dizer para vocês que várias vezes eu encontrei pessoas que me repetiram isso de várias formas. O Antonino Catani, uma vez em Trieste, olhou meio, quando nós começamos a falar, eu e Zé Luiz, ele olhou meio rindo e disse: vocês eram daqueles que achavam que ia mudar o mundo com a ciência.
Pois bem, e essa maravilha com a ciência fez que espontaneamente em Belém vários grupos de jovens de final de ginásio e início de científico se juntassem em clubes de ciência. E acabou por motivar algumas pessoas mais velhas, entre elas Zé Maria Souza, que você bem conhece, um grande pesquisador da área de malária, que colabora com Cláudio Ribeiro da Fiocruz. O Zé Maria organizava essa feira de ciência, com premiações, etc. e tal. Então isso criou um ambiente que nos despertou para essa maravilha das grandes descobertas do século XX. Eu peguei aqui algumas, tentando não repetir o que talvez vocês já tivessem ouvido. Mas, por exemplo, nós tivemos uma participação na França com Alberto Santos Dumont e o 14 bis. É inacreditável você imaginar que o primeiro avião levantou voo no início do século XX. Em 1969 já tinha gente andando na Lua. Foi um negócio de uma velocidade extraordinária. Antes de dizer o meu comentário seguinte, mas tem outras áreas da ciência que correram celeremente. Então, por exemplo, no início do século XX, foi a primeira teoria para tentar explicar o potencial de ação pelo Bernstein. Né? Teoria apenas parcialmente correta. Depois, na década de 50, 40, 50, em Cambridge, mais ou menos a coisa foi fechada. É o que se entende de impulso nervoso, potencial de ação, é o que foi feito na ocasião. Mais tarde, o avanço, de um lado, do sequenciamento do DNA e a compreensão da estrutura da proteína, e depois como isso funcionalmente está relacionado, como a estrutura e a bioquímica desses compostos estão relacionados com o funcionamento das células, aqui um canal de íons, etc. e tal. Bem, tudo isso fez com que a gente achasse que que valia a pena apostar nisso, porque haveriam coisas maravilhosas que sairiam desse trabalho científico. E nós, por falta de outra literatura, muito difícil na época, nos embebíamos na ficção científica, por exemplo. E é muito curioso você ver o que a ficção científica dizia na década de 60 e depois, o que é que se realizou e o que não se realizou. E eu, se abusando do tempo, vou dar para vocês dois exemplos que, quando eu penso até hoje, eu fico pensando que não é tão fácil como a gente imagina. O primeiro é uma capa do Veja, um dos primeiros números do Veja, de 1968, pouco antes do voo da Apollo 8, de dezembro de 68, que deu a volta na Lua, foi o primeiro a dar a volta na Lua e voltar. A capa colocava assim, a foto da Lua no primeiro plano, de Vênus e depois Marte. E a pergunta da capa era, quem chegará primeiro? E o jornalista dizia, bom, em 69 haverá um pouso na Lua, em 72 chegaremos a Vênus, 74 Marte. Não aconteceu, né? Por outro lado, eu comprei um livrinho com uma impressão vagabundíssima, né, chamado Colossos. Isso lá por volta de 66, 67. E esse livrinho contava uma história a seguinte: o governo americano montava um supercomputador para ligar todas as armas, etc. e tal. No dia que ligava o supercomputador, eu me lembro muito do Rafael quando eu conto essa história, por causa do nosso PDP aqui. Aquilo ficava rodando, né? Depois de um bom tempo, o supercomputador dava primeiro a resposta na telinha, né? Primeiro comentário: existe outro. E aí o pessoal ficava ali, apertava no botão, aquele negócio rodava de novo. Aí vinha mais uma frase que era assim: liguem-me com ele, né? E ele chantageava, né, porque ele tinha o controle das armas nucleares, chantageava o pessoal, e era ligado então com um computador soviético, e eles dominavam o mundo. Bom, isso era a ideia da internet, né? Eu olhei aquele negócio, não achei nada interessante, aquela parte. E aí a minha surpresa foi 20 anos depois, talvez, não sei, um belo dia estou eu respondendo e-mail de alguém na Inglaterra, de não sei quem, e você diz, aconteceu debaixo das minhas barbas, eu nem prestei atenção. Então vejam que a ciência nem sempre ela está madura para a gente colher um fruto, e por outro lado ela pode estar e a gente deixar passar. Eu tenho várias histórias desse tipo e eu não vou mais cansar vocês já devem ter dado uma olhada
isso aqui eu entrei em contato entre 95 e 2000 com esse filme, que eu acho um filme absolutamente inacreditável em termos de uma projeção da neurociência para o futuro, que nós não sabemos se irá acontecer ou não. Ou seja, a capacidade da gente registrar num CDzinho as nossas experiências sensoriais e depois passar de volta e poder desfrutar. Não sei se acontecerá, mas nós estamos... Uma das razões pela qual nós fizemos neurociência é que a gente acredita que essas coisas vão ser possíveis, né? Bom, o caminho para isso é que não era muito claro. Nós não conhecíamos o que era pós-graduação. Nós não sabíamos que isso existia, eu, Cristóvão e Zé Luiz. Não, talvez por, enfim, falta de ir atrás, nós não sabíamos. E nós viemos a descobrir que isso existia quando depois, já no curso de medicina, nós nos tornamos monitores e fomos para uma coisa extremamente importante para aquelas áreas do Norte e Nordeste, e talvez de outros locais. O curso de férias para monitores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E lá aconteceu o que eu considero talvez a coisa mais importante da minha vida profissional, que foi: eu cheguei no final do curso para o Sabatini, que vocês devem conhecer, que tinha dado uma boa aula como aluno de doutorado, e disse assim: Sabatini, mas eu queria fazer mesmo era neurofisiologia e tal. Onde é que você acha que é o melhor lugar para ele? Disse: no Rio de Janeiro, com Eduardo Oswaldo Cruz e Carlos Eduardo Rocha Miranda. E no ano seguinte eu estava aqui. Então isso foi fundamental, porque até quase o final do curso eu estava pensando em fazer sistema límbico lá em Ribeirão Preto, que teria sido um grande erro, porque até hoje eu acho que a gente não entende nada de sistema límbico, que pode vir a entender um pouquinho de como funciona a visão. Bom, de lá então nós viemos para o Instituto, no nosso 6º ano de medicina, e eu quero dizer para vocês que ainda hoje a entrada pelaquela porta lateral, ela é uma coisa muito emocionante para mim. Eu me lembro que eu e Cristóvão, como esperávamos ser entrevistados recebidos pelo Antônio Paz de Carvalho, eu e o Cristóvão ficávamos olhando o nome dos laboratórios numas placas cinzas claras, com as letras cinzas escuras, amarronzadas. Laboratório de biomecânica, né? Laboratório de neurobiologia 1, 2, 3, e assim ia, né? E aquilo era uma coisa que mexeu muito com a gente. Éramos 3 naquele dia: eu, a minha primeira esposa, Ana Júlia Aquino Silveira, grávida da minha filha Natália, minha filha mais velha, e o Cristóvão. Nós 3 fomos lá com o Antônio Paz de Carvalho, que a primeira missão dele era resolver o problema da transferência da minha mulher, que estava ainda na graduação, e no mesmo dia ele conseguiu transferi-la da UFPA para a UFRJ, graças a um conhecimento da química do lado ali, lá perto da COP. Bom, depois, pode terminar por aqui, tá? Pode terminar nessa outra foto. O que aconteceu depois disso? Aconteceu um monte de coisa, tá? E esse monte de coisa, a gente poderia parar algum tempo para ver essa foto, mas essa aqui foi tirada no Instituto de Biofísica, e eu confesso para vocês, lá na nossa sala de experiência, eu confesso para vocês que eu não sei se foi tirado pelo nosso grande mestre Raimundo Bernardi, ou se era o Eduardo experimentando com o automático da máquina, colocando o tripé, porque ele está um pouco assim assustado aqui. Eu acho que ele ligava a máquina e corria para sentar, tá? O Eduardo Oswaldo Cruz, que ontem esteve aqui, depois, vários momentos lá no nosso laboratório Eduardo Oswaldo Cruz, né? O Eduardo aqui, o orientador de pós-doutorado do Cristóvão, o Keva Martin, Eduardo Oswaldo Cruz e Cristóvão, eu e Zé Luiz. O meu bigode era muito mais impressionante do que aquele que você comentou ainda agora, certamente comprometedor, né? Aqui é uma foto mais recente do Eduardo há 3 anos, no nosso simpósio de visão, que eu organizei lá em Belém. E ainda desse simpósio, está aqui nós, Dora Fix Ventura, eu e outras pessoas com nossos estudantes, mas essa foto eu coloquei não para mostrar quem está na foto, mas para vocês imaginarem como estavam todos os convidados estrangeiros do outro lado dessa foto, olhando entre estarrecidos e preocupados essa explosão de fim de festa de brasileiros aqui. E aqui são novos amigos que foram aparecendo, né, ao longo desse tempo. Um deles é Diogo Onofre Gomes de Souza, que também foi doutorando desse grupo,
Leopoldo, e que lidera um grupo importantíssimo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a Cecília já conhece a piada, não, mas a história, pelo menos, uma piada, o comentário que eu faço, eu gosto muito de fazer isso, porque lendo história eu me impressionava com a descrição do Império do Carlos V, na época ele era imperador da Áustria e por família, rei da Espanha e das colônias, né? Então, o Império do Carlos V era o império onde o céu nunca se punha. E o laboratório do Diogo é um laboratório onde o sol nunca se põe. Eu tive lá e fiquei impressionado de ver 11 horas da noite, a gente estava indo para o hotel, chegava o turno da madrugada do pessoal que ia fazer experimento. Aqui Cláudio Ribeiro não foi estudante da biofísica, mas é da Fiocruz, é outro dos nossos recentes amigos, Dora Ventura, já falei, e isso tudo pertence a uma rede de neurociência que a gente com dificuldade vai montando, cujo patrono é o Ricardo Gataz e que compreende vários laboratórios daqui da UFRJ. Para terminar, agora eu vou, eu não olho que eu vou passar toda aquela parte que eu não ia, isso fica para a próxima, tá? Mas para terminar, esse é o grupo, um dos grupos, é o grupo de neurologia tropical, que fica no núcleo de medicina tropical. Esses aqui já estão contratados, né? Até aqui, esses são de doutorado, mestrado, iniciação científica. Esse é o apoio que nós temos tido ao longo desses anos.